Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos o primeiro vídeo da série Lendo Proust. Vocês sabem, eu já comentei em outros vídeos que esse ano eu ia encarar o desafio de ler a obra completa de Marcel Proust, esse escritor francês que escreveu o maior, tá? Se não for o maior, é um dos maiores, o maior romance do século XX. E para a gente poder começar nessa série, eu resolvi fazer um vídeo para servir como introdução para essa obra. Gente, é tanta coisa que a gente tem para falar dessa obra, desse autor, que não daria certo se eu tentasse fazer isso em apenas um vídeo de resenha, como eu costumo fazer. Normalmente, no vídeo de resenha, eu já dou várias informações do autor, da vida do autor, e já entro depois dando a minha opinião. Mas com Proust, não dá. Para vocês terem uma ideia, Em Busca do Tempo Perdido foi escrito em 7 livros, foi escrito em 7 volumes, ou seja, é uma obra muito grande, tem muitas peculiaridades, tem muita coisa para ser dita. Em razão disso, eu vou fazer esse primeiro vídeo, que vai servir como se fosse uma introdução para a obra, e você que está aí, que quer também ler o Proust, e que, como eu, sempre achou que era um desafio grande demais, era um desafio que você estava aquém, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre o autor, sobre a vida do autor, sobre a obra, sobre a escrita. Vou também passar para vocês toda a leitura de apoio que eu fiz antes de começar a ler a obra, né? O que eu vi, eu li, eu vou dar dica de vídeo. Então, tudo isso eu vou deixar aqui nesse vídeo introdutório, que serve para você ter uma ideia geral do que é essa obra, né? Tem informações muito importantes a respeito do autor que vão te ajudar a entender a obra, ok? Tudo isso aqui nesse vídeo. Então, fica aí, tá? Não deixe de se inscrever, fica aí, porque nós vamos ao vídeo. Vem comigo? Bem, pessoal, vamos começar o vídeo falando do autor. Quem foi Marcel Proust? Vamos começar primeiro com o nome completo do autor. O nome completo do Marcel Proust era Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust. Um nome grande, parece até nome de príncipe, né? É um nome grande. Ele nasceu em Paris em 10 de julho de 1871. Morreu também em Paris em 18 de novembro de 1922. Ele tinha, quando morreu, apenas 51 anos, morreu muito jovem. A causa da morte foi problemas de ordem, foi uma pneumonia e um abscesso pulmonar. Vamos falar agora um pouquinho da família do Proust. O nome do seu pai era Adrien Proust. O Adrien foi um famoso médico em Paris, na França, muito renomado, que dava aulas na Faculdade de Paris de Medicina e foi um dos responsáveis por dar fim à cólera na França. Ele era infectologista e epidemiologista e ele foi o responsável por dar fim à cólera em Paris, numa época em que essas doenças matavam muita gente. Então, isso é só para vocês terem uma noção de quem era o pai do Proust. Era rico, muito bem sucedido, de uma família burguesa. A mãe de Proust chamava Joanne Weiss, é assim que se fala, Joanne Weiss. Era de origem de uma família judia, também muito rica. E a mãe de Proust sempre foi a figura mais importante na vida de Proust. E isso vai repercutir na obra de Proust. Então, durante a leitura de Em Busca do Tempo Perdido, você percebe que o narrador do Em Busca do Tempo Perdido também tem um apego muito grande à sua figura materna, tá?
E ele destaca muito a figura materna, principalmente no primeiro livro, que o narrador vai contar a sua infância na cidade fictícia de Combray. Além dos pais, Proust tinha um único irmão chamado Robert Proust, que era mais novo do que ele, ou seja, Proust era o irmão mais velho. Outra coisa muito importante é que Proust sempre foi uma criança muito doente. A partir dos 9 anos de idade, ele teve o seu primeiro ataque de asma. E em razão disso, a partir daquele momento, ele foi considerado por toda a família uma criança doente, uma criança que requeria muitos cuidados, né? Em razão disso, ele teve várias limitações durante a vida, né? A família não tinha um cuidado esmerado com a saúde de Proust em razão desses problemas, né? É preciso lembrar que nós estamos falando do final do século XIX, onde a gente não tinha uma medicina muito desenvolvida e que doenças que hoje são consideradas de fácil tratamento e fazendo o tratamento correto você tem uma vida normal, naquela época não era assim. Isso, guardem aí, é muito importante para vocês também começarem a entender a obra, tá? O fato do autor ter doença respiratória e isso ser uma limitação para a vida toda. Proust estudou Direito e Ciências Políticas. Uma outra coisa muito importante para falar em relação a essa parte profissional do Proust é que, apesar dele ter estudado Direito e Ciências Políticas, ele nunca chegou a exercer uma profissão, ou seja, formalmente, né? Nunca foi advogado, nunca teve uma profissão formal. E Proust, ele carregava dentro dele uma frustração. Ele sentia que ele tinha decepcionado a família em razão disso. Ou seja, ele estudou, mas não exerceu uma profissão. E ele conta isso para uma funcionária, uma empregada que trabalhou com ele nos últimos 10 anos da vida dele. O nome dela é Celeste. Quando nós chegarmos no material de apoio, eu vou comentar a respeito de um livro onde tem o depoimento dela falando a respeito do patrão Marcel Proust. E Marcel Proust contou a ela que se sentia frustrado porque ele sentia que ele tinha decepcionado a família nesse ponto. Porque vocês imaginem que uma família tão importante, onde você já tem um pai tão renomado, o que se espera é que os filhos também ou sigam a carreira do pai ou então sejam tão bem-sucedidos quanto o pai em outra carreira, né? Até porque a questão financeira nunca foi um problema para essa família, porque era uma família rica, era uma família que tinha posses. Então, tanto o Marcel quanto o irmão Robert poderiam estudar o que bem entendesse e exercer a profissão que bem desejassem. Esse é também um dos motivos que leva Marcel Proust a desejar fazer uma obra de grande porte. O principal desejo do Marcel Proust, ao escrever a sua obra, era ajudar as pessoas através da literatura, da mesma forma que o pai ajudou durante a vida toda exercendo a sua profissão, sendo médico, sendo professor. Então, ele queria que a literatura que ele escrevesse servisse para ajudar as pessoas. E um outro fato importante de nós comentarmos da mudança brusca que houve já na vida adulta do Proust, lá no iniciozinho do século XX, por volta de 1903, quando o irmão... Porque assim, Proust sempre teve uma amizade, um vínculo afetivo muito grande com o irmão Robert, e eles sempre se deram muito bem. E ele era muito achegado ao Robert. Então, assim, as pessoas importantes para o Proust eram o irmão Robert, a mãe, que era o top, né? Acima de todos estava a mãe, e a avó do Proust. Em 1903, acontece uma mudança brusca na rotina e no cotidiano de Marcel Proust. O que ocorre? O irmão se casa em 1903 e sai de casa. Ele já não tem mais a convivência com o irmão. Depois, no final do ano de 1903, o pai falece. Embora o pai sempre foi uma figura com quem Proust teve alguns problemas, assim, era uma figura muito severa aos olhos de Proust, com quem ele não tinha uma afetividade muito, assim, um vínculo igual ele tinha com a mãe, mas era o pai dele. Então, no final de 1903, o pai falece. 2 anos depois, em 1905, a mãe, que era a coisa mais importante da vida do Proust, morre também. E aí Proust começa, eu acho que ele começa a sentir
que a brevidade, né, da vida, né, como a nossa vida ela é breve aqui, e como as coisas mudam, né, de uma hora para outra. Então, a partir daí, Proust começa a se aplicar com mais afinco na escritura do seu romance, que foi a sua obra-prima, né? Nessas pesquisas que eu fiz a respeito de Proust, uma coisa que se fala é que Proust foi muito indisciplinado. Ele não era uma pessoa disciplinada. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual Proust só escreveu uma grande obra, né, que ele escreveu e acabou, que foi Em Busca do Tempo Perdido. Ele não tem outra obra. Ele começou um romance e aí lá por volta de 1000 páginas ele desistiu, deixou para lá. E aí ele começa a escrever Em Busca do Tempo Perdido. Então, assim, a falta de disciplina, né, foi uma das coisas que atrapalhou um pouco o processo, né, de criação de Proust, porque talvez se ele fosse mais disciplinado, ele tivesse nos deixado mais coisas, né? Entretanto, o que ele deixou foi algo que perdurou aí durante séculos. Nós já temos aí mais de 150 anos de publicação, acredito eu, dessa obra, e a gente continua hoje no século XXI falando de Proust, lendo Proust e conversando sobre Proust, ok? Então, esses são fatos da vida do Proust que são, assim, mais relevantes. Tem muita coisa para se saber dele, mas esses são os fatos, assim, que eu considero os mais importantes para a gente começar a entender a obra de Proust. Agora vamos falar um pouquinho das edições. Como eu disse, é um livro em 7 volumes. O que as editoras aqui no Brasil fizeram? Nós temos a edição que eu estou usando, que é a edição da Nova Fronteira, o box digital, o e-book da Nova Fronteira. E nós temos também o mesmo livro da Nova Fronteira, o box, em 3 volumes. Então temos a versão desse box físico e digital. A versão física reuniu os 7 livros em 3 volumes. Então você tem ali a obra completa. Não é baratinho, né? Mas fica mais barato do que você comprar 7 livros individualmente. Então sai mais barato, sai mais em conta, tá? Essa edição da Nova Fronteira tem a tradução do poeta Fernando Pio. Agora, falando dessa edição do e-book, do box digital, eu encontrei vários problemas de erros de palavras, trocas de palavras, palavras que não tinham muito a ver com o contexto estarem ali. Então, assim, eu encontrei problemas. Não são problemas que inviabilizem, tá, a compreensão da obra. Mas eu, particularmente, não compraria esse box digital, porque a gente não vai gastar dinheiro, investir num e-book que vem cheio de erros e já vem com problemas, né? Já o livro físico da Nova Fronteira não veio com esses problemas, ok? E por que a gente resolveu dar a chance logo pro e-book? Porque nós tínhamos a assinatura do Kindle Unlimited. Você baixa e aí você já sai lendo. Então isso é uma vantagem desse sistema de assinaturas da Amazon. Mas quando você vê que o box digital tem problemas, aí realmente ou você lê assim mesmo, como eu estou fazendo, porque eu ainda pretendo comprar um livro físico, mas ainda os meus recebidos são pagos, entendeu? Então eu estou usando o digital porque tá dando para entender, tá, a obra, mas eu não gastaria o meu dinheiro comprando o e-book, ok? Ia dar preferência para comprar o digital. Então, essa é a primeira edição da Nova Fronteira, a tradução do poeta Fernando Pio. A outra edição, que é a edição mais consagrada, né, que os especialistas recomendam mais, é a edição que tem o Mário Quintana como tradutor. E o que acontece? É a que é mais recomendada. Inclusive, o perfil @ProustBrasil, que tem participado de algumas das nossas reuniões de leitura coletiva online, ele, como se diz, é um leitor voraz de Proust, conhece muito a obra, lê tudo que ele encontra pela frente de Proust, ele lê. E ele nos disse que a melhor edição seria essa da Biblioteca Azul da Editora Globo. Só que essa edição são 7 livros. E aí você vai comprar individualmente e vai sair caro. Se a questão do valor não for um problema para você, dê preferência para comprar essa da Editora Globo, da Biblioteca Azul. Ok? Agora, se for um problema, compra o físico da Nova Fronteira, que você vai estar muito bem atendido. E é uma edição
em 3 volumes, né? Apenas 3 livros você tem a obra integral, ok? Então, essas são as considerações a respeito do que eu descobri em relação a essas edições. Então, vamos começar a falar sobre a obra desse autor. Em Busca do Tempo Perdido foi um livro que foi escrito ao longo de 14 anos. Então, Proust levou 14 anos para completar essa obra. Esse livro foi escrito em partes e foi publicado em 7 livros, ou seja, a obra completa são 7 livros. Então, ele escreveu uma parte, publicava, escrevia um outro livro, publicava. Todos eles estão conectados, né? Ou seja, são uma história só, mas foram publicados em parte, porque foram sendo escritos e publicados, ok? Uma coisa importante também para a gente falar a respeito do Em Busca do Tempo Perdido é que em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, ele já havia publicado o primeiro livro, No Caminho de Swan, e aí ele teve que dar uma paradinha em razão da Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo. Então, a Primeira Guerra Mundial deu aí uma parada nessas publicações do livro Em Busca do Tempo Perdido. A obra Em Busca do Tempo Perdido foi publicada originalmente de 1913, ou seja, um ano antes de começar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, até 1927. Então, em 1927, você ainda teve publicações dos últimos volumes da obra, ou seja, a parte final do Em Busca do Tempo Perdido foi publicado póstumamente. Como eu disse, Marcel Proust faleceu em 1922, tá ok? Então foram publicações póstumas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escola literária a que pertence a obra de Proust. Quando Proust começou a escrever Em Busca do Tempo Perdido, a escola literária em voga na época, final do século XIX, início do século XX, era o realismo-naturalismo, tá? Vou deixar aí para vocês também fazerem aí, quem não souber, fazer aí a sua pesquisa sobre realismo-naturalismo. Nessa escola, aqui no Brasil, nós temos 2 grandes nomes que representam essa escola, que foi Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Em oposição a essa escola literária da época, o realismo-naturalismo, vem a obra de Proust, que é um realismo psicológico, que é um gênero de escrita que se concentra nas motivações e pensamentos internos dos personagens. Frequentemente, há um tema mais amplo nos romances psicológicos realistas, com o autor expressando uma opinião sobre uma questão social ou política por meio das escolhas de seus personagens. Então vamos agora falar um pouquinho da história do livro. Vamos fazer aqui uma sinopse do livro. Em Busca do Tempo Perdido vai narrar a jornada de um homem em busca do significado da vida. O objetivo dessa jornada é parar de perder tempo para começar a apreciar a própria existência. Tá? Anote isso aí. Quais são os principais temas de Em Busca do Tempo Perdido? É o tempo e a memória. E logo no início do livro, no primeiro volume, você já vai perceber isso, porque o livro já começa com as memórias que o narrador tem a respeito de vários quartos de dormir que ele teve durante a vida na sua casa, onde ele morava com seu pai e sua mãe, e na casa dos parentes em outros lugares. Então, isso aí, anote isso. O tema principal é tempo e memória. Além dos temas principais, que são 2, você tem também subtemas. Esses subtemas são a infância, você vai perceber logo no primeiro livro, né, porque justamente vai narrar a infância do narrador. Você vai ter a infância, a juventude, a morte, a homossexualidade na sociedade francesa do século XIX. Para quem não sabe, Proust era homossexual e, portanto, essa era uma preocupação para ele já naquela época. Eixo do romance. O que nós temos como eixo do romance? Você tem como eixo do romance a tensão
entre o passado e o processo de relembrar esse passado. Como se dá o processo de relembrar esse passado em Proust? Você vai ouvir falar também num conceito que Proust lança em relação a esse processo de relembrar, que a gente chama de momento proustiano. E o que é o momento proustiano? O momento proustiano é uma memória involuntária que te pega de surpresa sem que você se esforce ou queira lembrar de determinado fato ou acontecimento. Então, esse é o momento proustiano. E nós vamos ter um momento desse proustiano logo no início do livro, no primeiro volume, que é a famosa passagem do narrador tomando um chá com um bolinho francês chamado Madeleine. É muito interessante isso, porque justamente todos nós já tivemos um momento proustiano. Todos nós já tivemos aquele momento em que você sente um cheiro. Às vezes é um perfume que te leva lá atrás, numa coisa que você nem lembrava mais. Mas o cheiro te remete direto àquela lembrança. Então vamos passar agora para 3 fontes para o significado da vida na obra de Proust e que Proust vai abordar na sua obra. Então, ao longo dos 7 romances, Proust vai discorrer sobre 3 fontes possíveis para o sentido da vida. A primeira é o sucesso social, tá? Então, assim, durante algum tempo, você percebe que ele acha que o significado da vida é ter esse status social, tá? Isso aparece também na obra. A importância que o narrador dá para essa ascensão social. A ideia de que só quando ele chegar no High Society da época, o que era o High Society da época? O High Society da época era a aristocracia, tá? Tanto Proust quanto o narrador do livro, que eles não pertencem à aristocracia. Eram ricos, mas pertenciam à burguesia, tá? O Proust, escritor, era de uma família burguesa muito rica, mas não era aristocrata, não pertencia à nobreza, ok? Então, o High Society da época na França era a aristocracia, era a nobreza. Era duque, condessa, marquês, tá? Só para você entender. Então, ele vai abordar a questão do sucesso social como fonte para o significado da vida. Depois, a outra possível fonte que ele vai abordar, quando ele se desilude dessa fonte aí, de que o significado da vida estaria, né, em pertencer ao High Society, aí ele vai discutir o amor. Se o amor seria o significado para a vida. E por último, ele vai discutir a arte como razão, né, como fonte para o significado da vida. Não vou dizer a que conclusões ele chegou, ok? Porque isso aí só se você ler o livro, tá bom? A minha função aqui é apenas fazer com que você se motive a ler esse livro, que você se sinta instigado a ler a obra da literatura francesa do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho do material de apoio para você começar a ler, ou que você pode usar durante a leitura e algumas coisas até depois que você terminar de ler, porque algumas das indicações que eu vou fazer aqui contém spoiler. E tem gente que é muito sensível ao spoiler. Então eu vou avisar já de antemão as obras que podem ter spoiler. Tá ok? O primeiro livro que é muito interessante que você leia, e é um livro muito pequeno, gente. É um livro de 40 e poucas páginas, 49 páginas. Um livro muito pequenininho, tá? É um e-book, só tem e-book. Não tem no Kindle Unlimited, então você vai ter que comprar o e-book, mas custa baratinho, custa R$6 e pouco, tá? Então, muito barato mesmo. E é muito interessante, que é esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro aqui, O Essencial sobre Marcel Proust, do Antônio Mega Ferreira, é um livro que reúne assim o básico que você precisa assim saber do autor e que vai te ajudar bastante. Eu já comecei essa leitura, só que eu descobri esse livro apenas agora. Eu já estou aí caminhando eu já estou na leitura do 3º volume. Então, pega aí essa dica
Aqui nós temos um outro livro, tá? Que eu indico como leitura de apoio, que é o Sobretudo de Proust. História de uma obsessão literária, da Lorenza Forchini. Esse livro também está disponível, da Rocco, editora Rocco. Esse livro está disponível na Amazon. Você pode comprar o e-book. Se você for assinante do Kindle Unlimited, você pode baixar e começar a ler, como foi meu caso. E, se não me engano, tem a versão física também, tá? São livros baratinhos, não custa mais do que R$10 esse livro aqui. E do que trata esse livro aqui? Esse livro aqui vai narrar, né, são fatos reais, vai narrar o resgate do patrimônio pessoal de Proust. Poucos anos depois da morte de Proust, parte do patrimônio pessoal dele foi perdido. Então, esse livro vai contar a história de como foi o resgate da parte que não foi perdida, né? Como é que conseguiram resgatar esse patrimônio pessoal para que hoje nós tivéssemos informações a respeito do autor, da sua vida, a gente pudesse conhecer um pouquinho mais do Marcel Proust. É bom que se diga, e eu quero deixar essa observação aqui, que nenhum desses livros é livro para quem estuda literatura e especificamente a obra do Marcel Proust. Então, esses livros são livros simples para você ler e entender o autor, a vida do autor e a sua obra. O outro livro, também material de apoio, que eu tenho aqui, é esse aqui, ó. Marcel Proust sobre a leitura, seguido do depoimento de Celeste Albarrete. O que nós temos aqui? Nós temos aqui as reflexões de Proust sobre leitura, né? Sobre as suas leituras, sobre esse processo de leitura. Então, esse livro vai falar sobre isso. Ou seja, não é um livro que você precise ler, a não ser a parte do depoimento, né, da Celeste Albarrete, que vai falar um pouco da vida do autor, mas não é um livro que você precise ler para entender a obra, ok? Mas por que eu coloquei ela como leitura de apoio? Por causa do depoimento da Celeste, que conviveu os últimos 10 anos antes do Proust morrer. E também porque todo leitor gosta de ler livros sobre leitura. Então, se você é essa pessoa que gosta de ler livros sobre leitura e está lendo Em Busca do Tempo Perdido, certamente você vai se interessar por ler esse livro do autor com as reflexões dele sobre a leitura. Eu vou mostrar para vocês agora um livro que pode ser considerado um livro com spoiler. Por quê? Porque esse livro aqui, ele vai pegar trechos da obra de Proust para comentar, né? E aí as pessoas mais sensíveis podem considerar que isso é um spoiler importante, que isso vai, vamos dizer assim, estragar o prazer da surpresa dessa leitura. Então, se você é essa pessoa, eu acho que seria interessante você ler esse livro apenas depois que a leitura do Proust estivesse muito adiantada ou após o término do último volume. Aí você que decide, ok? Se você já tiver lido o primeiro volume, você já pode começar a ler esse livro. E qual é o livro que eu estou falando? É esse aqui, do Nabokov, Vladimir Nabokov, tá? Que escreveu o romance Lolita. Ele, antes de ser famoso, ser escritor famoso, ele era professor na universidade, dava aulas sobre literatura. Inclusive, tem dessa mesma editora Fósforo, você encontra do mesmo autor, Nabokov, Lições de Literatura Russa, que ele também fez. Aqui, nesse volume, Lições de Literatura apenas, Nabokov vai abordar vários autores da literatura universal, e ele fala aqui de Jane Austen, ele fala de Charles Dickens, ele fala de Flaubert, e ele vai falar também do Marcel Proust. Então, dentro desse livro tem um texto, um artigo. Na verdade, não é um artigo, tá? Desculpa. É a transcrição da aula do Nabokov quando ele dava essas aulas lá na universidade. Quando ele era professor, os alunos transcreveram as aulas e depois foi publicado esse livro. Então, ele dava uma aula sobre Marcel Proust, falando sobre o autor e sobre a sua obra. E aqui tem vários trechos do livro, onde depois o Nabokov vai discorrendo sobre o texto, sobre o estilo de escrita do autor. Então ele fala várias coisas que são muito interessantes você ter conhecimento, que te ajudam a ter uma melhor compreensão, uma profundidade de entendimento a respeito da obra. Mas se você
É spoiler zero, odeio spoiler, então eu te recomendo que comece essa leitura apenas quando você já estiver bem adiantado na leitura do livro Em Busca do Tempo Perdido, ou somente após o término da leitura, ok? Por último, pessoal, tem um vídeo que foi a primeira coisa que eu vi antes de começar a ler Em Busca do Tempo Perdido, que eu acho muito instrutivo a respeito da obra do Marcel. Ele, de uma forma muito concisa e resumida, em acho que menos de 10 minutos, ele te dá uma visão geral da obra inteira do Marcel Proust. Você vai encontrar esse vídeo no canal do YouTube chamado The School of Life, é o nome do canal. E o nome do vídeo é Literature Marcel Proust, é o nome do vídeo. Então, nesse vídeo, você vai ter um resumo. Embora esse vídeo que você está vendo já tem o que a gente conseguiu pegar de informação desse vídeo do canal The School of Life. Então, se você não quiser ir lá assistir, não precisa, porque tudo o que está sendo abordado lá, eu já abordei nesse vídeo de hoje, introdutório da obra do Marcel Proust, e ainda acrescentei várias outras informações que eu fui descobrindo ao longo da leitura dos primeiros 2 volumes da obra, tá? Deixo avisado que em breve nós teremos a resenha do volume 1 e do volume 2, ok, pessoal? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo seja útil para você que quer começar a ler essa obra, tá? Para você entender o desafio que é essa obra, mas é um desafio factível, é um desafio que pode ser transposto, que não precisa ser nenhum expert em literatura para poder ler e entender Marcel Proust. Você não precisa ter medo e não precisa ter receio. Você precisa apenas estar determinado a começar e terminar essa leitura. Ainda que você não entenda toda a profundidade dessa leitura, que eu acho que eu também não vou conseguir captar toda a profundidade dessa leitura, porque tem muitas coisas, né, nessa leitura, que dependem também muito de maturidade. O Ítalo Calvino, num livro que ele fala a respeito dos clássicos, ele fala isso. Ele fala que muitas vezes o leitor ele não tem a maturidade necessária para entender tudo que o livro pode te dar numa primeira leitura. Então, o clássico, ele sempre te pede novas releituras depois de um tempo. Por quê? Porque você vai estar um pouco mais madura, você já vai ter vivido outras coisas, e aí você vai poder absorver coisas que na primeira leitura passou despercebido, ok? Então tenha isso em mente. Leia Marcel Proust e saiba que daqui a mais um tempo seria interessante você fazer a releitura para ver se você vai conseguir extrair dessa obra mais coisas do que você conseguiu extrair da primeira leitura. Mas eu posso te afirmar que já na primeira leitura você vai aprender muita coisa, ok? E vai ser muito enriquecedor essa leitura para você. Então, ficamos por aqui por hoje. Eu vou pedir novamente, se você não fez isso lá no começo, faz isso agora. Vai me dizer que esse vídeo não merece o seu like? Um vídeo desse, com todas as informações para você, pegar o livro Em Busca do Tempo Perdido e ler com a maior facilidade? Ora! Então, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente, a sua inscrição é muito importante. Ative também as notificações, que é o sininho, tá? Clica aí no sininho para você ativar as notificações, para você ficar por dentro dos outros vídeos dessa série, que esse é só o primeiro, é o vídeo introdutório, tá? E deixa também o seu comentário. É muito legal a gente fazer um vídeo e depois ver o comentário das pessoas, o que elas acharam. Então deixa aí o seu comentário, que isso ajuda muito. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!